noite. Nós estamos com a live Plantão da Ouvidoria da Abracrim. Hoje nós vamos fazer essa live pelos acontecimentos que ocorreram em Pontes de Lacerda com o Dr. Felipe Carlos de Almeida. Nós estamos aqui com o Dr. Felipe, com o Dr. Elias Matar Assad, com o Dr. Alaerte, com o Dr. Edson Rodrigues, para que a gente possa aí estar discutindo os acontecimentos, o abuso de autoridade praticado em face à truculência da Polícia Militar contra o Dr. Felipe e que fere também as prerrogativas da advocacia. Boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando. Eu quero passar a palavra para o nosso presidente nacional da Abracrim, Dr. Elias Matar Assad. Em primeiro lugar, Michele, nossa ouvidora nacional, é uma alegria muito grande vê-la engajada num novo projeto, com uma nova diretriz, né? Como se fala em direito civil, né? Reaviventar rumos, naquelas ações demarcatórias de terra, acho bonito esse termo, reaviventar os rumos. Então, parabéns por estar reaviventando os rumos da Ouvidoria Nacional. Muito importante o que você está fazendo, está tendo todo o nosso apoio, você está sendo observado por todos os nossos colegas do Brasil todo e você realmente está se dedicando e é perceptível isto. É importante sabermos que, todos de mãos dadas, os problemas acabam sendo menores. Eu vou dar uma folhada aqui, me perdoem aqui se eu barbear. Estou vendo aqui o Pedro Paulo Macedo, o Edson Rodrigues, o nosso convidado Felipe Carlos Almeida, o Dr. Alaer Rodrigues, que é o nosso vice, e me parece que são esses os protagonistas deste nosso evento de hoje. Então, veja você, quando a gente fala que o Tribunal do Júri é o Tribunal das Lágrimas, me parece que o tribunal ou as comissões de defesa de prerrogativas, a nossa associação, a ouvidoria, lá na Comissão Nacional de Defesa de Prerrogativas do Conselho Federal, que eu tenho assim a honra de ter sido convidado a ser vice-presidente daquela comissão, e por lá desfilam todos os problemas da advocacia brasileira. Então, eu vou dizer o seguinte, as comissões de prerrogativas da OAB e da nossa associação e a ouvidoria se transformaram em comissões das lágrimas, porque os desrespeitos estão se agigantando. E nós precisamos realmente, Michele, partir de forma prática para levantar, para perceber esses problemas todos, né? E tentarmos soluções. Eu creio que a agressão contra um advogado ou contra uma advogada agride toda a advocacia. Te agradeço a gentileza, te devolvo a palavra e nós temos coisas importantíssimas para ouvir nesta cerimônia, digamos assim, inaugural desta nova, digamos, etapa da nossa honrada Ouvidoria Nacional. Antes de nós darmos sequência, ouvindo o Dr. Felipe, o relato do Dr. Felipe, eu quero convidar todos vocês que ainda não se associaram à Abracrim, que se associem à Abracrim e advogar na área criminal, né, com a retaguarda da Abracrim Nacional. Isso é importantíssimo, né, doutor Elias? Então, se associem à Abracrim e se caso vocês também souberem de algum caso de abuso de autoridade, de violação de prerrogativas, mande para nós que nós estaremos fazendo uma live explicando a situação e contando o nosso caso aí, o seu caso, a nível nacional e tomando as providências que sejam necessárias. Doutor Felipe, boa noite. Com tristeza até que nós fazemos essa live, não é com nenhuma alegria de ver mais um advogado sendo violado nas suas prerrogativas e pior, né, acontecendo uma situação de total abuso de autoridade. Então, eu gostaria que o senhor
contasse para nós como se deu esses fatos e o que o senhor, após esses fatos também, o que tem acontecido, se o senhor tem tido amparo aí da ordem, da Abracrim, enfim, quais são os trâmites aí que estão sendo tomados, doutor Felipe? Michele, me permite, me permite uma sugestão para o colega Felipe? Eu gostaria que ele falasse, que ele começasse falando do seu sonho de ser advogado. Como que foi esse sonho, meu querido irmão Felipe Carlos Almeida, a faculdade, aquele sonho, a formatura, quando você recebeu o grau. Fale um pouco disto para começar, para nós entrarmos, então, em sintonia com a tua vida, com, enfim, com as coisas que nós temos em comum. Boa noite a todos, boa noite, doutor. É um prazer estar aqui compartilhando essa situação que a doutora falou. Infelizmente, nós não estamos aqui com sorrisos estampados ao rosto, né? Porque fui vítima de uma agressão, mas estamos aqui para compartilhar conhecimento e agregar na nossa advocacia. Como o senhor bem disse, era, sim, o meu sonho de ser advogado criminal. Eu me formei há pouco tempo, há 5 anos, e no mundo aqui em que nós vivemos, principalmente aqui na cidade onde eu vivo, que é fronteiriça, que é fronteira com a Bolívia, a gente se depara com várias situações, com várias pessoas que estão próximas da gente, né, cometendo crime, indo para o caminho errado, indo para o caminho ao contrário da lei. E, pelo contrário, eu fui para um outro caminho, né, que é o caminho da lei, que é o caminho de uma pessoa digna, de uma pessoa que tem uma reputação ilibada. E quando não tive outra opção a não ser vir para cá para poder exercer a minha profissão, né? Que é aqui onde eu vivi por muitos anos. Sou novo, né? Mas aqui onde eu vivi por muito tempo, né? Então não seria outro lugar senão aqui para poder exercer a minha profissão. E, né, fazendo um paralelo a isso, para dizer que desde quando me formei e vim para cá para exercer a minha profissão, e eu sempre me deparo com umas situações como essa, de querer vincular, né, um advogado, uma pessoa que estudou por muito tempo, que tem conhecimentos técnicos, que está sempre ali exercendo os seus direitos e deveres, né, tentando vincular a outras pessoas, né, que escolheram outros caminhos, né, não só pessoas, né, no caso de meus familiares, mas também de amigos, colegas e etc. Então, nessa atuada, a gente vê, né, nós advogados sabemos de que as pessoas, né, cada um responde por seus atos, pelas suas condutas, e então, né, ao mesmo tempo que eu fiquei feliz em me formar e ser advogado criminalista, eu tenho o ônus que é de ser comparado a todas as pessoas com que eu convivi no passado e convivo até hoje, porque eu praticamente nasci aqui, né, nasci na cidade vizinha, mas morei aqui a vida inteira, e então, desde então, né, sendo comparado a essas pessoas, por às vezes conhecer, por às vezes parar para dar um oi, né, para conversar e tudo mais. E relatando a situação, né, indo diretamente ao ponto da nossa reunião hoje, na última sexta-feira, dia 26, por volta mais ou menos das 10 para as 10 da manhã, eu vim atender uma ocorrência que inclusive era na minha residência, né, na minha residência, onde eu estou agora, que o meu irmão teria
furado um bloqueio policial, ou seja, estava cometendo um crime, né, de direção, a famosa direção perigosa. E então, ele, como tinha, né, o controle da minha casa, ele, como estava passando também, era a rota, o caminho de onde eles estavam vindo, né, ele e a polícia, eu digo, ele abriu o portão e ele adentrou a minha casa, né? Eu não sabia da situação, não estava aqui, só estava a minha esposa. E então, quando ocorreu essa situação, ele me ligou e disse que o que estava acontecendo e se eu podia vir aqui atender essa ocorrência, né? Eu, de prontidão, né, fiquei surpreso com essa situação e vim, né? Eu demorei mais ou menos uns 10 minutos para chegar aqui. E aqui em casa tem câmeras. Então, todas essas afirmações que eu estou fazendo, né, tá tudo comprovado através das câmeras, que inclusive até forneci uma parte para a polícia. Então, aí quando eu cheguei aqui, né, nós colaboramos com a ocorrência policial, o que o policial perguntava, a gente respondia, o que o meu irmão respondia, eu também respondia, né? Isso, a todo tempo a gente se mantinha distante da onde estava, onde eles estavam revistando, inspecionando, entraram aqui na casa, dentro do carro, abriram o carro, fechou o carro, abriu casa, fechou casa, tudo de qualquer jeito em pensar, né? Não teria nem como ter reagido, porque estavam 4 policiais, né, da Força Tática, da PM, Força Tática, e tinha mais 2 ou 3 policiais de uma outra, da PM também, mas de uma outra equipe. Então, eles, né, inspecionaram e tudo mais, tudo bem, a todo tempo a gente colaborando e tal, e não se sabe por qual motivo, mais um tenente da polícia, ele começou a me agredir verbalmente, dizendo que todo advogado é bandido, que advogado não serve para nada, que advogado não presta, ou seja, ele não me agrediu verbalmente, ele agrediu toda a nossa instituição, né? Porque nós aqui somos todos advogados criminalistas, né? Que a Constituição nos ampara, que somos indispensáveis à administração da justiça. Então, querendo ou não, ele agrediu a todos nós, né? E se isso não bastasse, né? Porque eu não reagi nem com palavras, né? Nem com gestos, nem com a mão, nada, né? A gente pode corroborar isso, como eu disse já, através das câmeras. Eu, a todo tempo, mantive a mão para trás, né? Colaborando. Não tenho o que se esconder. Apesar de estar na minha casa, ainda mais aí mesmo assim não tenho nada para esconder. Tanto é que não acharam nada, não encontraram nada aqui. Entendeu? Então, se isso não bastasse, não fosse o suficiente, ele me desferiu um golpe na região aqui do peito. Eu, então, continuei, mantive na mesma posição, né, sem esboçar reação e tudo mais. Tanto é que até chegou mais policiais, né, mais 1 ou 2, se eu não me engano, acho que pensando que eu iria reagir a alguma coisa, mas como vocês puderam notar pela curta duração do vídeo que eu publiquei, eram todos praticamente o dobro do meu tamanho, entendeu? Armados com pistola, fuzis e etc. Então, mesmo se eu quisesse, não teria como nem reagir, né? Então, mantive a situação e como eu vi que eles estavam querendo me vincular, eu, o advogado, me vincular no exercício da minha profissão, que estava defendendo um cliente, que por coincidência é meu irmão, eu pensei por bem chamar outro colega, inclusive é o colega que está assistindo a nossa live agora, o Dr. Pedro Paulo Silva Macedo. Eu convidei o colega, pedi uma ajuda para ele, falei, olha, vem até a minha casa, porque está tendo uma situação aqui, né, que eles estão querendo me vincular a uma ocorrência que eu não tenho nada a ver, que inclusive é na minha casa, tudo mais, mas não tem nada a ver. E aí ele foi, me prestou ajuda, prestou ali todo o suporte,
Mas, diante dessa situação, né, eu tive que tomar providências, né? No dia não fui à delegacia, porque estava transtornado com a situação, porque aqui na minha casa tem minha esposa que está grávida e tudo mais. Então, assim, querendo ou não, a gente fica transtornado, né? Porque nessa época de coronavírus, está todo mundo aqui, a maioria sem máscara, né? Você já pensou se minha esposa pega esse vírus? Então, assim, eu fiquei realmente transtornado com a situação, e no dia eu não consegui ir lá na delegacia, apesar de ser perto da minha casa, mas não consegui ir lá na delegacia. Mas no outro dia cedo eu fui na delegacia, registrei o boletim de ocorrência, o escrivão tomou meu depoimento, fiz exame de corpo de delito pelo médico legista, e então, assim, a medida criminal já foi tomada. Né? Em relação às providências administrativas, né, a Abracrim entrou em contato comigo, a doutora Michelle entrou em contato comigo, para que a gente pudesse tomar as providências. Eu, inclusive, também encaminhei para o papo de criminalista, né, que são os outros dois advogados renomados também, para que ele pudesse nos dar ajuda, né, nessa violação à nossa prerrogativa. Né. De antemão, recebi, sim, o suporte da OAB, encaminhei uma denúncia ao Tribunal de Defesa das Prerrogativas, e agora estamos aguardando, né, o desfecho dessa situação, né, para que eu possa ter uma oportunidade. Já apresentei as provas inicialmente, mas que eu possa ter a oportunidade de apresentar todas as provas e comparar, e, aliás, para que seja, né, processado e apurada a responsabilidade. Não estou ouvindo, doutora Michelle. Eu esqueço do microfone. Doutor Felipe, doutor Mário de Oliveira, ele é o nosso presidente de prerrogativas nacional da Abracrim. Então, Sim. Foi ótimo que você tenha entrado em contato com ele também, aí buscando, claro, guarida na proteção dos seus direitos que foram violados. É totalmente inconcebível, inaceitável. Nós tivemos, doutor Elias, uma entrevista, foi vinculada uma entrevista, acho que numa rádio local aí de Pontes Lacerda, que nós tivemos acesso, onde um coronel responsável ali pela corporação, ele deixa bem claro que sequer vai ser tomado, ele deixa aparentemente que sequer vai ser tomado alguma providência, e ele justifica a situação exatamente colocando o advogado na situação do seu cliente, independente de ser irmão, de ser parente, de ser quem for. O caminho escolhido pelo doutor Felipe foi outro. Ele não pode ser igualado, momento algum, com um parente seu que esteja respondendo algum processo, ou que mesmo assim tenha sido condenado. Então, é inconcebível, inaceitável que uma truculência dessa tenha sido praticada. E mesmo que o doutor Felipe não fosse advogado, mesmo que ele fosse um cidadão comum, uma truculência, não é para isso que existe a polícia militar. E aqui eu quero deixar bem claro para todos que estão assistindo que nós não somos contra a polícia militar, civil, penal. Pelo contrário, nós somos contra as pessoas que são arbitrárias, que não estão praticando a sua profissão da maneira correta. Isso não está em nenhum tipo de comportamento previsto a um policial militar. Então, nós não aceitamos nenhum tipo de justificativa no sentido ali da agressão praticada contra o colega advogado. Eu vou passar a palavra para o doutor Pedro Paulo, porque ele também esteve acompanhando os fatos, para ele nos relatar como que foi ali a visão dele diante dos acontecimentos. Doutor Pedro? Boa noite. Boa noite. Imenso estar aqui, podendo participar dessa live, que hoje é tão importante, e essa afronta à advocacia, né? Nós sabemos, assim, primeiramente, que a polícia militar, na realidade, ela tem que respeitar os direitos, né, do próximo,
garantir o diálogo, a integridade física do cidadão e não agir de forma truculenta. Naquela manhã de sexta-feira passada, eu recebi o telefonema aí do Dr. Felipe e ele pediu para mim comparecer na residência dele. E lá, quando eu cheguei, eu vi aquela situação. Cheguei também na maior educação, chamei o Dr. Felipe, o irmão dele. Nisso, eles não esboçaram nenhum tipo de reação. Conversei com os dois. E, assim, uma situação que me chamou bastante atenção, que a polícia militar ela é uma polícia repressiva, né? Como forma o artigo 144, acho que é parágrafo 5º, né? Não cabe a ela investigar. Da casa do doutor Felipe na delegacia, eu acho que não dava cerca de 2.000 metros. Nisso eu falei, eles vão conduzir para a delegacia. Passamos na porta da delegacia e fomos para o batalhão. Isso ia ser 10h30 da manhã. Ficamos no batalhão por cerca de 3 horas. Eles revirando a caminhonete, desmontando. Inclusive colocaram um cachorro que o coronel alega que ele é farejador de entorpecente. Na realidade, ele não é. Ele é um cachorro que é treinado para localizar pessoas desaparecidas. Ele é um cachorro que veio, acho que, da instituição do bombeiro para o batalhão de Ponce Lacerda. E nisso, o cachorro, ele detectou a presença de pessoas no banco, isso daí é normal. E nisso ele chamou toda a imprensa, só que a caminhonete não localizaram nada. E eu até indaguei o comandante, falei que já tinha um flagrante, estava prendido, não tinha necessidade de estar ali, que a gente temos que fazer o BO. Ora, mas 3 horas que necessita, acho que um policial, acho que não tem cabimento você ficar 3 horas no batalhão aguardando para fazer um BO de ocorrência de trânsito. Aí, após indagar ele ali, meio que ele se exaltar, acabou conduzindo o irmão do Dr. Felipe, no caso, que eu estava acompanhando com o meu cliente, para a delegacia. Chegou na delegacia, a delegada indiciou ele pelo artigo 309 e 310 do Código de Trânsito e fez todo essa como é que eu posso dizer? Todo esse escarcéu aí, essa falácia e coisa e tal, e na realidade não foi nada disso, entendeu? Foi liberado e hoje pela manhã o coronel deu aquela entrevista, né, uma até infeliz entrevista de ouvir aquilo, e ele tinha por dever tomar uma atitude, pelo menos colocar o policial, né, no administrativo e não falar que ele vai continuar nas atividades deles e sempre querendo atacar a família do colega, querendo vincular ele aos delitos que foram cometidos no passado. Isso a gente não vai aceitar, não. E é bem corriqueiro e comum aqui na região ele fazer isso, entendeu? Querer agredir o advogado e de forma verbal. Inclusive, a PM aqui, ela tem um condão de achar que ela pode investigar, querer segurar o cliente no batalhão de polícia, às vezes leva a madrugada inteira até conduzir para a delegacia. É outra situação que é incorreta. E assim, é bem a prática. Infelizmente, nós tivemos aí, a gente não pode aqui alegar, afirmar com plena certeza, mas nós recebemos outros relatos aí de truculência que são praticadas aí nessa região. E simplesmente a polícia não está para ser truculenta contra o cidadão ou contra um profissional. A polícia está para proteger. Ela tem que fazer o trabalho adequadamente, simples. Não tem que usar de abuso de autoridade. Eu quero passar a palavra para o nosso presidente nacional da Abracrim, doutor Elias. Uma ocasião, eu recebi, de tanto receber essas, vamos chamar de bobagem, porque são coisas que não precisavam acontecer. São calamidades artificiais. Digamos, uma chuva torrencial inunda um lugar. Uma calamidade natural. O problema nosso é que são calamidades artificiais.
coisas que não precisaria fazer, coisas que talvez a conversa teria resolvido. Quando tivemos essa lei de abuso de autoridade, a discussão dela, eu falava, a autoridade é para uso e não para abuso. A autoridade policial é para uso e não para abuso do delegado de polícia, do promotor, do juiz, do desembargador, do ministro do Supremo Tribunal. Qualquer pessoa que tenha uma parcela de autoridade, ela tem que ter em conta de que a autoridade é para uso, no limite, e não para abuso. Veja só que interessante. De tanto, uma época, eu receber e atender casos, eu fiz um escrito chamado Becas Ensanguentadas. E até sugiro, Michele, para nós fazermos um repertório de todas essas comunicações, de violações, né? E fazemos um repertório, chamamos de becas ensanguentadas, porque não deixa de ser. Veja você, eu creio que é um momento de lamentarmos. Por quê? Porque a violência, o desrespeito é a antítese do direito. Quem trabalha, a autoridade trabalha com o direito. Então, existem regras para seguir. Fora disto, é barbárie, não é direito, é barbárie. O que a palavra não consegue resolver, está ok. Ah, porque eu fui num bar, eu policial, e nós tínhamos que resolver um problema e na base do com licença não foi. Então foi na base de um empurrão para um canto, ou de um vem cá e tal, mas no limite. O que nós temos que ter em mente é que polícia nós queremos para nossos filhos e netos no Brasil. Então, falando numa faculdade aqui em Curitiba, na Estácio, numa palestra que fiz, eu disse, olha, gente, vamos imaginar aquele menininho de 18, 19 anos, que está na flor da idade, né? Está começando a dirigir o carrinho dele e tal, pega o carro do pai. Vamos supor que esse menino vai num shopping e lá dentro do shopping ele cria uma confusão com os seguranças do shopping e os seguranças do shopping chamam a polícia militar e aí congela a imagem. Tá? Vamos supor que aquele menininho, um machão, que está ali nascendo, né, um ser humano em formação, ele faz um sinal feio para o policial militar. Veja só, ele poderia, na hora de ser levado, colocado na viatura e tal, xingar, fazer sinal feio, falar que não podiam fazer aquilo com ele. Ele tinha até o direito de se revoltar. Congela a imagem, eu disse aos estudantes. Neste momento, vamos fazer o seguinte raciocínio. Vocês querem que tenhamos uma polícia que leve esse menino para uma delegacia, esse homem, digamos, 18 anos, chamado de menino, mas já tem responsabilidade penal, leve numa delegacia, chame os pais, autue por alguma coisa, sem maiores violências, que sirva de, digamos assim, uma pedagogia do direito penal, ou vocês gostariam que nesta noite nós tivéssemos um velório, em que a polícia, então, ofendida em sua honra, porque o menino fez um sinal feio, ofendeu alguém, acabasse levando tiros e fosse lá jogado no meio do mato, enfim, essas coisas que todo mundo está acostumado. Então, isso não é a polícia num Estado democrático de direito. Então, eu deixo aqui para a reflexão o seguinte. Este momento, Michele, é um momento de lágrimas, é um momento de lamento. É um momento de lamento por não termos a polícia que deveríamos ter. Uma polícia
que se vanglorie de ser técnica. Vejam operações policiais gigantescas que tivemos no Brasil da Lava Jato. Eu pergunto, quantos mortos tivemos? Nenhum. Porque foram operações feitas, pode discordar delas, etc., mas foram operações feitas com inteligência policial. Não precisou matar ninguém, não precisou ter violências com ninguém. Então, quando o policial diz que o advogado não é nada, sabe o que está acontecendo ali psicologicamente? Ele talvez quisesse ser formado em direito e não conseguiu. Então, cria aquela coisa dentro daquele complexo de inferioridade. Isso também, ele deveria relevar e dizer, poxa, nós somos faces diferentes da mesma moeda. Então, eu admiro um bom policial, admiro um bom policial militar, civil, mas, na verdade, como já foi falado aqui, nós temos que tomar muito cuidado com essa militarização do inquérito policial. Isso veio com os termos circunstanciados, com essa história de juizado especial. Aí permitiram que eles fizessem até termo circunstanciado. Eu impetrei habeas corpus contra isso e tal. E o STJ disse, local que não tem policial civil, eles podem fazer. Então, daqui a pouco, eles estão desbancando a Polícia Civil. Que, aliás, a Polícia Civil tinha que fazer uma campanha para recuperar o espaço perdido. A nossa Polícia Civil brasileira está sucateada. Nós teríamos até que conversar com as associações deles, porque, sinceramente, a truculência é a antítese do direito. Sabe o que posso aqui dizer para sintetizar? Se eles soubessem o quanto eles dependem do cidadão que paga pesados impostos, eles teriam que bater continência no cidadão brasileiro. Por quê? Porque é do bolso do cidadão que sai o imposto pesadíssimo e tributos para manter todo esse sistema. O cidadão merece respeito. Então, hoje é um dia de lágrimas. Eu quero te parabenizar, Michele. O primeiro programa dessa nova fase, focando um tema tão importante, uma coisa absolutamente desnecessária, uma violência desnecessária, que eu digo a você, merece realmente o nosso lamento profundo. Então, a polícia que faça uma reflexão. Isto é ser policial. Você participou de uma academia policial para ser policial, para fazer uma coisa dessa que eu vi no vídeo, absolutamente desnecessário. Então, vamos refletir, vamos pensar. Eu acredito que, né, como dizem os publicistas franceses, né, chacun a son place, ou seja, cada um em seu lugar. O advogado tem o seu lugar, a polícia tem o seu lugar, o juiz tem o seu lugar. Nós temos é que colocar cada um dentro do seu lugar reservado pela lei. Saiu dali, é barbárie. Michele. Eu vou passar a palavra para o doutor Edson Rodrigues. Ele é diretor de prerrogativas da Abracrim Mato Grosso. Também se indignou a tomar conhecimento dos atos praticados contra o doutor Felipe. Doutor Edson, o que você diz a respeito desses fatos? Boa noite, doutor Elias, de novo, novamente. Boa noite ao nosso colega aí, Felipe, que sofreu com esse problema, que é um problema que eu diria que é um problema reiterado que a gente está tendo. Inclusive, após a lei de abuso de autoridade, parece que aumentaram os casos de a polícia estar agredindo o cidadão e o advogado, né? Mas, assim, eu tenho alunos que são policiais também, doutor Elias, só para você entender, que eles falam que a polícia ela tem um procedimento, ela foi feita para proteger o cidadão contra crimes, contra abusos, mas esse procedimento, que é um procedimento padrão, ele não está sendo por alguns policiais, que não, a gente vai falar que é todos, porque a polícia tem um trabalho muito bom, mas por alguns policiais que não respeitam o próprio procedimento padrão que eles têm.
que é um procedimento de abordagem. Eu tenho discutido o tempo inteiro nas aulas em relação a muitos casos que houveram aí no Brasil e fora do Brasil. A gente tem exemplo daquele caso lá dos Estados Unidos, daquele rapaz que morreu com o joelho no pescoço. Acredito que o procedimento padrão, se ele for utilizado da maneira que ele tem que ser utilizado, talvez a gente teria uma efetividade melhor da polícia. Agora a gente tem que entender o seguinte: a polícia trabalha com aquela pressão diária, né? Aquela pressão, todo santo dia, pressão. E quando o policial está ali, a gente tem que entender também que ele está numa pressão gigante. Só que não justifica o jeito que eles abordam algumas pessoas, como abordaram o nosso colega aí. Porque já chegam, quando não conhecem, eu sei porque já aconteceu comigo, já chegam chamando a pessoa de vagabundo, ou já chegam metendo a mão no peito da pessoa. Então, assim, a gente repudia, né, quanto prerrogativo, principalmente dos advogados, esse tipo de comportamento, até porque a gente lida todo santo dia. A gente lida com colegas ligando para a gente, falando que teve algum problema ou no presídio, ou na delegacia, ou no seu município ali, e a gente, às vezes, não tem o que fazer, por causa da distância, inclusive, e não tem ninguém para representar ali. É por isso que a Abracrim está aí em todos os municípios, para a gente poder fazer essa força, de trazer essa representação para inibir esse tipo de situação, porque ela é inconcebível. A partir do momento que o advogado ele é marginalizado pelo Estado, próprio Estado, a gente está dizendo que não existe justiça. Então, a gente precisa entender que o advogado é essencial, sim. A gente não pode chegar, o advogado teve um problema de agressão, a gente não pode chegar, o que ele fez. A gente tem que perguntar por que agrediram o advogado, né? A gente não pode, a gente tem que ser mais... a gente tem que ser mais unido nessa briga, porque a gente não tem, às vezes a gente não tem união. Às vezes os próprios advogados ali não estão para apoiar. Se um colega lá se propôs, aí o doutor Pedro se propôs a ir lá. Nós tivemos um problema no ano passado com um colega lá em Dom Aquino, que fizeram um teatro para entrar no escritório dele, botaram na mídia antes, todo o procedimento, ou seja, está virando um teatro, né? A gente precisa se unir, enquanto advogados criminalistas, enquanto Abracrim, para que a gente consiga evitar, pelo menos, inibir um pouco mais esse tipo de ação. Acredito que todos os advogados aqui, não só os criminalistas, eles também estão ali de acordo, estão ali com o colega Felipe, que sofreu isso aí que a gente vê no vídeo, né? Não tem justificativa para dizer eu meti a mão no peito dele porque ele falou alto. Não tem justificativa. Ele é uma agressão, sim, ele estava com a mão para trás, né? A imagem já diz tudo. Então, assim, qualquer justificativa que venha do comando, ali o vídeo já demonstra que não é uma justificativa real, né? A gente precisa analisar esse fato e precisa levar isso à frente para resolver a situação e não deixar que ela perdure por mais tempo. Por isso que a gente está aqui para tentar mudar essa situação. E veja, me permita aqui uma pequena intervenção. A última notícia do Conjura aqui, o empresário Luciano Hang, dono da rede varejista Avan, foi condenado a pagar R$300 mil de indenização por danos morais coletivos decorrente de publicações em redes sociais consideradas ofensiva à OAB, né, e ofensiva aos profissionais da advocacia. Esse precedente é muito importante, por quê? Porque nós vamos começar a ingressar com ações de dano moral coletivo. Esses cidadãos aí, que no meio do dia aparecem em programas policiais, ofendendo pessoas, ofendendo advogados, ofendendo às vezes juízes, ofendendo, enfim, quando ofenderem a advocacia criminal, nós vamos entrar com ações de dano moral coletivo. Vamos fazer eles sentir no bolso a falta de educação, a falta de preparo. Porque não entender a advocacia criminal é ignorância. A pessoa ignora a lei, ignora o artigo 136 da Constituição Federal, ignora a nossa lei federal, que é o nosso estatuto, ignora. Quem ignora é ignorante. Então, o que nós temos que fazer? Fazer sentir no bolso. Fazer pagar indenizações por dano moral coletivo. Portanto, este precedente aqui
que hoje veio pelo site Conjur. Foi proferida nesta segunda-feira, ação civil pública proposta pela seccional de Santa Catarina da OAB, que aqui quero render os meus parabéns, porque não pode ficar assim. Tem que responder. O país, nós estamos agindo aqui, a polícia em prol da sociedade, tem que cumprir a lei. Não pode, em nome da lei, violar a lei. Essa é uma ideia bem simples que eu quero passar aqui. Você é policial? Sou. Então, vai trabalhar dentro da lei. O uso da força tem regras. Nós temos um caminho muito longo para caminhar. Eu quero dizer que a Abracrim está vigilante. Eu não sei se você ia terminar quando eu te cortei, meu querido irmão, mas eu te devolvo a palavra. Só para concluir aqui, doutor, isso que o senhor falou, parece que essa frase ela está bem desenhada em várias situações, até porque tem alguns advogados que relataram a mesma frase. Essa frase que o colega ouviu aí, não gosta de advogado criminalista, e para mim todo advogado é bandido ou igual ao bandido. Talvez isso seja aquilo que o senhor falou, a ignorância jurídica, digamos assim, também, que é necessário que um policial tenha a ciência do que é o direito. Não chega, mesmo que for alguém que está transgredindo a lei, ele não pode chegar dizendo que você é bandido, né? Você é um cidadão que ali vai ter o devido processo legal, que ao final a gente vai saber mesmo se ele é condenado ou não. Então eu não posso iniciar dizendo, não gosto de advogado criminalista porque são tudo bandido. Esse é o problema. Todos os colegas que são agredidos nesse sentido por alguns policiais ouvem isso o tempo inteiro, que são bandidos porque defendem bandidos. Pois é, então os policiais, quando precisam de nós, para a gente defender eles em auditorias militares, eu já fiz várias defesas de PMs, por exemplo, então, como é que fica aí? Daí somos bons, estamos defendendo. Então, não é por aí. O que tem que colocar na cabeça é o seguinte: há um limite objetivo, até aqui eu estou agindo dentro da lei. Daqui para fora eu sou bandido também, porque eu estou cometendo aqui injúria, ofendendo a dignidade e o decoro de alguém. Eu estou cometendo aqui abuso de autoridade. Então, estou cometendo lesão corporal, enfim, todos esses delitos que eles cometem. Então, se quem comete delito é bandido, a lei de abuso de autoridade veio porque a autoridade é para uso e não para abuso. O que tínhamos que fazer era sempre, pedir para a OAB ir em frente e representar, para que eles tenham que pegar um advogado para se defender, para que eles tenham que valorizar. E o Ministério Público tem que tomar esta consciência. Por quê? Porque cada vez que o Ministério Público passa a mão na cabecinha de um deles, cada vez que o comando passa a mão na cabecinha, como foi aí agora, pelo que vocês falaram, vai continuar trabalhando tal, sem nenhuma peninha disciplinar, sem nenhuma nada, nenhuma sindicância, nada. Quando isso acontece, o policial se sente fortalecido. Ele diz, eu fiz, enganei todo mundo, enganei até meu superior, fizeram espírito de corpo comigo. Ora, espera aí, fazer espírito de corpo, só tem uma associação no mundo que apoia os seus filiados no acerto e no erro. Qual é a associação que apoia os seus filiados no erro? Organizações criminosas. Apoiam o cara que erra e ficam apoiando o que errou. Então, tem hierarquia, disciplina, regras a cumprir. Vamos cumprir as regras. Quem errou, quem não errou, ora, vamos ver para frente. Aí vai se fazer uma investigação e tal. Mas, em tese, em princípio, há um limite. A força só pode ser usada em casos excepcionalíssimos. É como eu penso. Colega, eu só quero falar uma coisa para você, viu, doutor Felipe, que a gente, enquanto instituição Abracrim, a gente está do seu lado, né? A gente pede que você também se filie a nós e a gente consiga fazer essa união juntos,
para que a gente possa ter uma fortificação do advogado nos interiores, inclusive, né? Que a gente tenha vários braços nos municípios, para que a gente possa fortalecer a nossa advocacia como um todo, porque para a gente tentar, de alguma forma, frear esse tipo de política pública que a gente está tendo de agressão a advogados. A gente se solidariza com você. Eu queria fazer um parênteses, que o senhor tinha falado em outro momento, doutor Edson, que a questão do equilíbrio emocional, que às vezes a gente tem que os policiais, né, a gente não sabe do que eles estão passando, o que eles passaram anterior à ocorrência e tudo mais, para que eles cheguem a abordar uma pessoa. Eu quero fazer um parênteses, porque é o seguinte, nós, né, todos os profissionais, têm que ter o equilíbrio emocional. Né? Todos nós. É policial, porque é o seguinte, você imagina, nós, advogados, quando a gente se depara com uma situação processual de que há uma flagrante ilegalidade, né? E você imagina se a gente chegasse a uma audiência e tratasse o juiz, o promotor, as testemunhas, todos, né, com abuso, com agressões verbais. Nós nos deparamos com ilegalidade e estamos abusando. Não é? A gente tem que ter um equilíbrio emocional, entendeu? A gente tem que ter esse equilíbrio em qualquer profissão, independente se a profissão dele é nas ruas ou é no escritório, passa um pouco mais de, como se diz, de raiva, um pouco menos de raiva, mas tem que ter um equilíbrio emocional. Não justifica agressão, né? É igual o doutor disse, nós temos que usar a autoridade e não abusar da autoridade, né? E isso, né, o nosso equilíbrio emocional, né, que faz a gente ter esse limite, né? A gente não exercer, né, nas nossas próprias razões. E eu vejo que o comandante, né, do batalhão, ele quis justificar, né, uma situação que não ocorreu, que é uma busca por drogas e tudo mais, devido ao antecedente da pessoa que estava sendo detida, conduzida. Ele quis justificar uma situação que não ocorreu para cometer um abuso. Ou seja, né, nós temos que sempre abusar de uma pessoa para que ela confesse ou para que ela diga que fez algo de legal, né? Nós temos que sempre abusar do nosso poder. Eu uso como exemplo o que eu falei inicialmente. Você imagina se nós fizéssemos isso, porque a gente lida com flagrante ilegalidade a todo tempo. Você imagina se a gente tivesse esse desequilíbrio de chegar lá na delegacia e proferir várias palavras para a autoridade policial, dizendo: olha o que você fez, você é isso, você é aquilo, e desferir um golpe nele, né? Então, imagina se a gente fizesse isso. É porque nós não usamos armas, né? Não usamos fuzis. Então, querendo ou não, a gente não tem esse poder que eles acham que eles têm. E a todo tempo, eles estão tentando macular a situação, me vinculando a meus familiares, entendeu? Porque da minha atitude, eles não conseguiram retirar nada de ilegalidade. Porque se eles tivessem, eles teriam me conduzido, eu tenho certeza. Eles teriam me conduzido. Se eles tivessem visto ali alguma ilegalidade, um cometimento de crime. E até lembrei agora da situação que, no dia, ele me deu umas 4 ou 5 vezes voz de prisão. Falou: você está preso, fica com a mão para trás. Você está... aí apontava dedo na minha cara e tudo mais. Né? Eu não contestava, porque esse não é da minha personalidade, não é do meu feitio fazer isso, né, de contestar, falando: não, tudo bem, né, o senhor está no direito, tudo mais. Porque, querendo ou não, a gente se sente ali, naquele momento, inferior. Por quê? Eu estou diante
ali estava diante de 6, 7 homens armados com fuzis, pistolas e colete e tudo mais, eu sozinho, né? Então, querendo ou não, o que a gente tem que fazer? Né? Em todo momento a gente tem que respeitar, mas mesmo assim não há justificativa. Liga o do Edson. Não há justificativa. Doutor, é só uma composição rapidinho aqui com o doutor Felipe. Doutor Felipe, nós temos alguns processos também em que o promotor ele sustenta muito quando há uma ilegalidade da parte policial. Por exemplo, invadir uma casa suspeita de ter alguma coisa lá dentro, né? Eles invadem, depois a gente fala que a promotoria sustenta muito fé pública. Porque o policial tem fé pública em dizer que ele invadiu a casa porque tinha algo lá dentro, quando chega não tinha nada. Essa parte aí é que é o problema. Se não tivesse a sua câmera filmada a agressão, ele é utilizado a fé pública para dizer que você o desacatou. Né? Então, sorte que tinha essa câmera filmando, para poder demonstrar que ali não existiu nenhum tipo de diálogo, existiu sim uma agressão. Você está com a mão para trás, entendeu? Então, assim, a gente repudia veementemente esse tipo de ação. Com razão, pela própria entrevista concedida, né, pelo comandante. Doutor Laerte, quer fazer suas considerações? Sim, Michel. Não está saindo o som dele. Advogado, doutor Elias, doutora Michele, doutor Pedro Paulo, doutor Rodrigo, doutor Felipe. Estamos nos reunindo numa situação bastante triste, né, doutores? Situação muito desagradável que aconteceu com o doutor Felipe. Doutor Felipe, eu vejo que a conduta do policial, ela se agrava mais pelo posto que ele possui. Por que eu digo isso? Hoje, o tenente é oficial, né? Então, ele é o exemplo dos demais policiais, que são os cabos e soldados e sargentos, que sempre acompanham, né? Que acompanham essa ocorrência policial. Então, ele é o exemplo a ser seguido. Agora, a gente imagina um tenente agindo dessa forma, todos vão achar que é normal. Então, por isso que a gente tem que ser contundente, sim, contra essas atitudes, para ninguém pegar como exemplo. Se um advogado é desrespeitado, vamos imaginar um cidadão que não tem um conhecimento técnico, que não tem, né, a forma de falar com o policial, de se expressar o que pode e o que não pode. Então, ficamos muito tristes com isso, viu, doutor? E componho a direção aí de prerrogativas, junto com o doutor Edson, e vamos juntar forças para evitar esse tipo de situações, com representações junto à Corregedoria da Polícia Militar, né, para apurar o que de fato não está flagrantemente comprovado, né, doutor, pela agressão que ocorreu, para punir, porque a punição serve como exemplo, né, para respeitar um advogado no exercício da sua profissão. E que essas coisas não aconteçam mais, porque isso só mostra a dificuldade que nós temos, né, advogados criminalistas, em trabalhar como profissional, né, em trabalhar, em poder acompanhar uma situação supostamente alegada por eles, né, de um crime de trânsito. Começaram a vasculhar a casa do doutor por uma situação que não tinha nada a ver. Falar em processos não foi a situação que levou à residência do doutor. Então, são argumentos totalmente incompatíveis com o que de fato aconteceu, doutor. Mas, assim, a advocacia ela está firme, né? Vamos unir força para repudiar esse tipo de atitude, doutor. Tá? Pode contar com a Abracrim, né? Fazemos parte da prerrogativas e vamos defender o seu direito sempre. Não só seu, mas de todos os advogados que se sentirem constrangidos ou violados suas prerrogativas no exercício da profissão. Só para finalizar, doutores,
a questão que o doutor Edson falou, isso é muito importante, a questão da fé pública. Nós estamos numa situação de prisão em flagrante ou perseguição, realmente, o que o policial fala nessa fase é inserido dentro do inquérito policial e, posteriormente, no processo judicial. E nós, quando trabalhamos na defesa, nós temos muita dificuldade porque a palavra do policial possui fé pública. E com esses acontecimentos, é importante levar para todos, né, para eles entenderem que tem que relativizar essa questão da palavra do policial, tem que ser investigado, tem que ser comprovado, nem que seja no âmbito do inquérito policial, né, para a gente ter força nos processos judiciais. Né? Então, concluindo, doutor, vamos acompanhar essa representação, né, para punir a conduta abusiva que aconteceu com o doutor, viu? É isso aí, Michele. O problema... Oi. Outros fé de menos, quer dizer, uns têm fé de mais, outros têm fé de menos. Mas se você falar mais rápido, fica uns fé de mais, outros fé de menos. Então, é uma brincadeira que a gente tem aqui no Sul para dizer que, às vezes, falam coisas que convêm. E ninguém pode ter fé pública na hora de dar um testemunho. Todos têm o mesmo peso cívico, no dever cívico de dar um testemunho. Mas eu quero dizer ao meu colega que, se continuar do jeito que está, daqui a pouco um advogado vai dizer: não, eu estou saindo de casa para ir no cinema com a minha família, eu não vou levar a carteira da OAB, vou levar a minha carteira de identidade comum. Porque se parar numa blitz e eu disser que sou advogado, eles vão fazer alguma coisa comigo, porque eles odeiam advogado. Não é isso. Eles odeiam o direito. É a força do direito e o direito da força. Eles sabem até onde... Eles sabem que nós sabemos até onde eles podem ir. Eles não gostam disso. Eles querem ser senhores do universo. Tiranetes de plantão. Então, isso tudo é incompatível com a democracia e as forças policiais têm que ser ressignificadas. Nós temos que fazer tudo para ressignificar o que é um bom policial. Ah, bandido bom é bandido morto. Mentira! Eles matam para queima de arquivo, para que o bandido, aspas, não vá lá contar quais eram os esquemas que ele tinha com a polícia. 90% dos casos. Então, bandido, aspas, bom, é bandido preso. Policial bom é aquele que leva a pessoa acusada para a justiça e encaminha as provas para que a justiça propicie a ele se defender e ter um processo justo. Então, fica o meu lamento aqui, profundo, pelo que aconteceu. Espero que esses policiais reflitam e usem a força realmente quando precisa usar a força, e usem da autoridade, e não abusem da autoridade. Essa é a minha mensagem a você. Conte com a Abracrim. Doutora Michele. Oi, doutor Pedro, pode falar. Sobral Pinto, né? A advocacia não é profissão de covardes. E foi isso que eu senti no momento que eu estava ali dentro do batalhão com o irmão do doutor Felipe. A todo instante, eles tentando intimidar, mas sempre vinha essa frase de Sobral Pinto na minha cabeça. Eu falei, não vou sair daqui. E aí eu ganhei todo o procedimento. Mas a intimidação foi muito forte por parte deles, né? A todo momento, querendo que eu saísse de lá e coisa e tal. É realmente inconcebível que pessoas que prestam um concurso público para proteger a sociedade se prestem a praticar ilícitos, se prestem a se tornarem inimigos da própria sociedade. Doutor Felipe, eu quero que você saiba que nós estamos junto com o senhor na sua luta, nós vamos lhe auxiliar no que for possível, nós vamos estar buscando aí as medidas legais cabíveis, sim,
para a responsabilização desse ato arbitrário, desonroso que foi praticado contra o senhor. Eu quero que todos os advogados criminalistas entendam que somente a união pode fazer cessar esse tipo de situação. Os advogados, eu clamo para toda a advocacia criminal de todo o país que se unam em um só corpo, em um só espírito, e venham realmente fazer parte da Abracrim, porque nós estamos aqui voluntariamente lutando pela nossa classe, um por todos e todos por um. Então, o senhor não está sozinho, doutor Felipe. Você, advogado, que está aí na sua cidade também, passando situações vexatórias, discriminatórias, abusivas, você também não está sozinho. Conte com a Abracrim, conte com a ouvidoria da Abracrim, relate os seus fatos para nós, se fortaleça, doutor Felipe. Eu sei que esse tipo de situação ela é traumática, isso aí pode destruir toda uma carreira, mas não se sinta diminuído, se fortaleça nesse momento para que você vença cada vez mais batalhas dentro da legalidade. E repito, eu louvo aqui os bons profissionais da polícia, militar, civil, penal, mas nós repudiamos veementemente toda e qualquer truculência praticada por entes que não estão contratados, não estão para servir a sociedade e não estão servindo da maneira adequada. Doutor Felipe, eu te passo aí para as considerações finais. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo, como todos sabem, a live no Instagram, ela dura 1 hora, então teve uma queda e retornamos. Mas toda essa live, ela está sendo transmitida também pelo YouTube da Abracrim Nacional. Então, você pode acessar o YouTube da Abracrim Nacional, ela vai ficar também lá gravada para que vocês assistam posteriormente e possam compartilhar, tá bom? Doutor Felipe, a palavra está com o senhor. Obrigado pelas considerações, doutora Michele. Eu queria fazer aqui minha consideração final, que através da justificativa do representante, né, do batalhão da Polícia Militar daqui de Pontes Lacerda, e dizer o seguinte: o advogado ele é dispensável à administração da justiça, ele está ali para que seja cumprida a lei, e quem cometer um crime, que seja punido. Pode ser meu pai, pode ser meu irmão, pode ser quem seja, que ele seja punido, né, no devido processo legal, né, cumprido todos os princípios democráticos de direito, né, e inclusive quero citar e ressaltar que na situação, meu irmão cometeu um crime, que ele seja punido. Quero também ressaltar que houve também um abuso de autoridade, a injúria, a calúnia, que ele seja punido nas formalidades da lei. Não desejo a ele que também seja punido com agressões, com qualquer outro tratamento cruel, que seja punido na forma da lei, né? Todos nós temos direitos e deveres. E só fazer um outro parênteses, a outra questão que a senhora ressaltou, que nós devemos ressaltar, sim, todo o trabalho da polícia. Nem todos os policiais, eles agem dessa forma. Existem vários policiais, né, que eu conheço, são colegas, que eles têm um trabalho, que inclusive tem a mesma patente que o agressor, que faz um trabalho ótimo, um trabalho perfeito. E também quero ressaltar aqui que é um trabalho realizado pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, na qual, não pelo fato deles terem um grau, às vezes, de instrução maior, mas que eu nunca ouvi, pelo menos no meu pouco tempo de exercício da advocacia, eu nunca ouvi uma reclamação de algum tratamento dessa forma, truculento, abusivo, que fere os direitos, né, a dignidade da pessoa humana. Então, quero ressaltar o trabalho desses policiais, que fazem um ótimo trabalho, né, independente de quem ele esteja aprendendo. Se esteja aprendendo no pai,
se esteja aprendendo meu irmão, se esteja aprendendo qualquer outra pessoa, né? Mas que eles fazem um trabalho correto, né? Então, assim, sirva de exemplo, até que nós também, nós somos de exemplos sempre para outras pessoas, que eles peguem o exemplo de outras polícias, né, que fazem um ótimo trabalho, né, e façam dessa forma, um trabalho com inteligência, um trabalho correto, e não um trabalho abusivo, com agressões, agressão não só física, mas agressão a uma instituição, né, que se chama Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero agradecer aqui o convite que vocês me fizeram, toda a colaboração, a assistência, o apoio, o suporte que a senhora me deu, que entrou em contato comigo, e quero agradecer também o Tribunal de Defesa das Prerrogativas aqui de Pontes Lacerda, o nosso membro daqui de Pontes Lacerda, o doutor Hilma, o doutor Pedro Paulo, que me acompanhou, que se solidarizou comigo com a situação, e agradecer a todos vocês, né, por essa oportunidade, e dizer que juntos somos mais fortes e vamos cobrar providência quanto a essa questão aí. Muito obrigado. A farda, ela não pode ser uma armadura para um abuso de autoridade. Ela não pode ser utilizada para que o sujeito a utilize para praticar abusos. Então, fica aqui nosso repúdio da Abracrim, de toda a advocacia nacional que se indigna com o fato praticado com o doutor Felipe. Se alguém quiser fazer mais alguma consideração, caso não façam, nós já vamos encerrar e peço que acompanhe lá no YouTube, vai ficar gravado toda essa nossa live lá no YouTube da Abracrim Nacional. Cabeça erguida, vamos em frente. Um abraço para todos. Grande abraço. Força. E mandem depoimentos para nós. Abraço, fiquem com Deus. Cuidem-se.